Olá, crianças! Seguimos aqui com o nosso estudo de ciências. A gente que vinha entendendo sobre o corpo humano, conhecendo as partes do corpo humano, conhecendo as sensações, tato, olfato, visão, audição e outros. E a gente quer agora manter todas essas sensações funcionando e funcionando muito bem. E para isso precisamos nos manter saudáveis. Então, agora, nós vamos entender um pouquinho sobre as doenças infecciosas e doenças que não são infecciosas. Qual a diferença entre uma? Algumas doenças são infecciosas e altamente contagiosas. É o caso dessa Covid-19, que nos manteve em casa, porque ela é altamente infecciosa e por isso que ela é altamente contagiosa e por isso que ela se espalhou no mundo todo. Então, com isso a gente aprendeu já algumas medidas ou algumas medidas com o ambiente ali que a gente vive, alguns cuidados para que possamos reduzir a chance de ficarmos doentes. E aí, essas medidas que estão sendo adotadas agora, nós descobrimos que nós podemos adotar para sempre algumas delas e que ela serve para prevenção de várias outras, seria para nos prevenir, né, nos proteger de várias outras doenças que podem acontecer e que são contagiosas, infecciosas e contagiosas. Então, vamos lá. Abre o livro de vocês na página 222 e vamos acompanhar. Bom, nós sabemos que o ambiente influencia muito sobre o nosso corpo. Então, se eu vivo num ambiente limpinho, organizado como esse, eu tenho uma chance menor de ficar doente do que se eu viver em um ambiente sujo, num ambiente poluído como esse daqui. Então, você imagina, choque de poeiras, ali eu tenho parede rachada, isso pode proporcionar mofos, as coisas todas espalhadas. Esse ambiente aqui não é limpo nem toda semana, isso daqui deve ficar meses sem tirar poeira. Olha só, lixo pelo chão, o copo com água lá em cima da mesa todo aberto, roupa espalhada. Imagina você pegar um casaco que ficou exposto a esse ambiente e depois vestir. A chance de você ter alergia e problemas de pele muito maior. Então, é comprovado que as pessoas que vivem num ambiente como esse, além de ficarem mais estressadas, que também reduz a nossa imunidade, a gente aumenta a capacidade de ficar doente, a gente tem maior chance de ficar doente do que uma pessoa que convive aqui diariamente num ambiente todo organizado. Bom, tanto seres humanos e animais que vivem em ambientes poluídos, tem mais chance de ficarem doentes, de desenvolverem doentes, do que as pessoas que vivem num ambiente limpinho. Então, vamos lá. Olha só que legal, que bacana essas crianças brincando nessa água limpa, nessa água se divertindo. Diversão também ajuda a gente a ficar mais saudável. Por isso que a gente fala sempre, criança, vai brincar agora um pouquinho, porque diversão também faz bem para a saúde. Mas tem que ser diversão em um ambiente limpo, em um ambiente sem poluição. Então, essas crianças aqui têm uma chance de ter uma saúde bem melhor do que comparado a crianças que vivem nessas condições. Olha só, ele está banhando, está pegando... Imagina, pegou um óculos que provavelmente ele encontrou no meio desse lixo todo e colocou no olho. Olha a chance dele ter uma infecção, pezinho aqui em contato com isso tudo. Gente, infelizmente, essa imagem choca, mas infelizmente tem crianças e crianças no nosso país, próximo da gente, que vivem em condições como essa. Mas não precisa ser uma condição extrema como essa, não, porque aqui está realmente muito poluído, mas tem poluições que a gente às vezes nem percebe, mas a água se encontra poluída. Muito triste. Olha só,
Então, vamos lá nas doenças infecciosas. Gente, quando eu falo que uma doença é infecciosa, é porque essa doença foi causada por micro-organismos. O que é isso? São organismos tão pequenininhos que a gente não consegue enxergar com o olho nu, ou seja, com o olho sem um aparelho. Então, a gente precisa dos microscópios para ver esses organismos. Que organismos são esses? Vírus, bactérias, protozoários, fungos e vermes. Alguns vermes a gente pode enxergar com o olho nu, né? Fica a cavidade abdominal, aí de vez em quando você tem que tomar aquele remédio ruim, às vezes com gosto de banana. Banana é ótimo. Mas o remédio com gosto de banana, confesso que eu não gosto não, mas é necessário. Então, porque a gente não consegue manter todo o controle do ambiente que a gente vive, então a gente pode desenvolver alguns vermes ou alguns, o nosso organismo pode permitir o desenvolvimento desses vermes que a gente, na verdade, teve contato, ou de fungos e bactérias, protozoários ou vírus, e aí a gente pode ficar doente. Essa doença que foi causada por esses organismos são chamadas de doenças infecciosas, porque levam o corpo desenvolve um processo de infecção. E aí a gente tem febre, dor no corpo e pode ser doenças muito graves. Ou com um simples remédio você vai ficar bom novamente. Olha só, é comum em algumas regiões que tem muita enchente as crianças saírem para brincar nessa água da enchente. Só, gente, que aqui acontece que pode ter urina de rato nessa água. A chance é enorme. E se for um rato contaminado com uma bactéria, com uma certa bactéria, pode causar uma doença muito séria, muito grave. E aí as crianças podem ficar, ou o adulto pode ficar muito doente. Essa doença se chama leptospirose. Esse nome grande é causada por uma bactéria. Leptospirose. Essa bactéria é encontrada em urina de ratos, principalmente. Então, por isso, quando a gente pega coisas de supermercado, a gente tem que lavar com sabão antes de abrir aquela lata, antes de abrir aquela caixa. Então, tem que lavar com sabão. Por quê? Vai garantir, a gente espera que o supermercado não tenha ratos, mas vai saber se não aparecer um ratinho por lá andando e por acaso urinou ali na lata ou na caixa. Então, antes de abrir, lavar com água e sabão. Olha só, vocês já ouviram falar em cólera? Teve uma época que teve uma epidemia de cólera. Mas é uma doença que provoca diarreia, vômito e pode ser grave, né? Se o organismo não conseguir vencer essa bactéria. Então, o que acontece? A bactéria que causa cólera, ela é transmitida através da água. E por isso que a gente tem que tomar água filtrada, dependendo da água que chega à nossa casa, tem que ser fervida, porque vai matar essa bactéria e outras bactérias, né? Que causa cólera e outras bactérias. Então, de vez em quando você tá aí, tudo bem, mas de repente começou com mal-estar, aí vômito, diarreia. Pode ser que você teve contato com alguma bactéria, que mesmo que não seja cólera, mas alguma outra bactéria que causou esse processo de infecção e o resultado disso vai ser febre, dor de cabeça, vômito, dor no corpo, diarreia, e aí você tem que procurar ajuda médica para tomar o remédio certinho. Olha aí, mais uma. Vermes, esses vermes aqui. Então, o que acontece? Vamos começar por aqui. Esses vermes aqui se desenvolvem lá no intestino. Lá no intestino, quando ele se multiplica, quer dizer, ele se reproduz ali no intestino. E ele coloca, a reprodução é por meio de ovos. Então, ele coloca ovos para ele se reproduzir lá na nossa barriga, no nosso intestino. Então, olha só. Aí, por isso que as fezes têm que ser eliminadas em esgoto. E esse esgoto, né, em
vasos sanitários, e esse esgoto tem que ser tratado antes de ser devolvido nos rios, porque tem que eliminar esses ovos de muitas espécies de vermes. Então, olha lá, não pode fazer as fezes em locais aí vazios, porque aí vem a chuva, leva para a água do rio esses ovos e essa água ou vegetais desenvolvidos nesse solo, os alimentos, podem vir contaminados de ovos que fica lá no solo ou na água contaminada. Então, aí quando a gente vai lá, compra ou colhe e traz para casa, a gente tem que lavar, tem que higienizar, por isso que a gente usa hipoclorito de sódio, lava com sabão, porque para a hora que a gente for comer, ter eliminado todos esses ovos desses alimentos. E aí, né, podendo ainda esses alimentos serem cozidos, quando é uma folha que não pode ser cozida, tem que ter ainda cuidado ainda maior por causa desses ovos. Alguns ainda podem passar, que a gente não conseguiu eliminar, então vale a pena tomar o vermífugo de vez em quando, fazer exames de fezes para saber como que a gente está de saúde. Agora vamos lá. Algumas doenças são infecciosas, mas não são transmitidas de uma pessoa para outra, a não ser que você tenha contato direto com o micro-organismo, como por exemplo o verme. Se eu posso ficar perto de você, por exemplo, eu estou com verme. Digamos que eu esteja com verme. Então, eu posso ficar junto com você, que eu não vou te transmitir o verme. Eu estou com a infecção desenvolvida por causa daquele verme, mas eu não vou transmitir para você. Então, posso ficar junto com você. Se eu for lá fazer minhas necessidades no vaso sanitário direitinho, o esgoto da minha casa é tratado, então não tem problema. Agora, outras doenças, eu não posso ficar junto com você. Por exemplo, Covid, as gripes, eu não posso ficar junto, uma hepatite, que mais? Tantas outras, que é catapora, que é essa doença aqui que esse menininho tá, que provoca essas, entre outras coisas, a gente tem essas erupções na pele. Então, isso não pode ficar em contato, porque ela é muito transmissível. E aí ela vai transmitir, você também vai ficar doente. Então, olha só, quando a doença é infecciosa, causada por micro-organismos, e contagiosa, a gente pode falar que essa doença é infectocontagiosa. E pode ser que ela pode ser transmitida de uma pessoa para outra por meio do contato. Olha só o sarampo. Esse corpo todo fica doente, fica com essas manchas. Sarampo pode ter complicações maiores. Então, por isso que a gente tem que se prevenir, tomar vacina, porque se eu tiver contato com uma pessoa com sarampo, a chance de desenvolver a doença em mim é muito grande. É igual a questão do Covid, ela é altamente um infecto contagiosa, e aí a gente tá doido esperando que saia uma vacina, porque eu não posso ter contato com ninguém que está contaminado, que a chance de ficar contaminada é enorme. Cachumba, olha só, aqui a face dele tá toda inchada, porque essa doença pode aparecer em outras partes do corpo, mas é muito comum que ela apareça nas glândulas salivares, e aí acontece o processo de infecção, e ela pode levar a gravidades maiores, ser uma doença grave ou uma doença que você vai tratar e tudo bem, mas sente dor, sente febre, tem que fazer repouso, e aí fica todo com o rosto todo inchado, e essa doença se chama de cachumba. Então, esses são exemplos de doenças infecto-contagiosas. Então, gente, só relembrando, contagiosas, ela é causada por micro-organismos. Então, eu tenho doenças infecciosas que não passam de uma pessoa para outra pelo contato, e tenho doenças que passam de uma pessoa para outra pelo contato. Essas doenças infecciosas que passam de uma pessoa para outra pelo contato, chamada de infecto-contagiosas.
ou doenças infecciosas contagiosas. Agora, tem doenças que não são infecciosas, ou seja, não são causadas por micro-organismos. Estão muito associadas à qualidade de vida ou de herança genética. O que é herança genética? Passou do meu pai ou da minha mãe, passou para mim, porque alguém tinha, ou um avô, uma avó tinha, aí vem aquele genezinho e eu também tenho esse gene, falando em gene, né? Lá no DNA, já ouviu falar de DNA? Então tá, lá no DNA dele tinha, DNA é a informação toda que a gente tem em cada célulazinha do nosso corpo, que vai dar a característica, a cor dos nossos olhos, cor do cabelo, altura, várias outras características, todas as características que a gente tem, inclusive a predisposição a desenvolvimento de algumas doenças. Quer dizer, eu tenho mais chance de desenvolver uma doença do que o outro, porque lá no meu DNA, ou seja, na minha família, né, avô, avó, pai, mãe, eles tinham, então eu tenho uma chance de ter também. Mas pode ser que não tenha nada, tá? Mas essas doenças não são infecciosas, elas são causadas pela minha forma de viver. Se eu me alimento bem, eu tenho menor chance de desenvolver essas doenças. Se eu faço atividade física, eu tenho menor chance de desenvolver essas doenças. Então, e ela não é transmitida de uma pessoa para outra. Olha o que esse médico está fazendo. Ele está medindo a pressão. Você, provavelmente, quando vai ao pediatra, ele já mede a sua pressão. Então, o que é isso? Quando tem pessoas que têm que tomar remédio porque tem a pressão alta ou a pressão baixa. Então, quem tem esses problemas, ele não transmite para ninguém. E nem foi um fungo, uma bactéria, um vírus que causou isso, um verme que causou isso. É só, às vezes, pela qualidade de vida que ele tem. Se ele tiver uma vida muito estressante, ele pode ter mais chance de desenvolver pressão alta. Ou então, mesmo se ele herdou essa característica de alguém lá do seu passado, da sua família. Então, vamos fazer agora algumas atividades. Olha só, na página 226, ligue os quadros. Então, aqui eu tenho doença infecciosa, doença infectocontagiosa e doença não infecciosa. Então, pelas definições, doenças que não são causadas por micro-organismos e vermes e não são transmitidas de uma pessoa para outra. Que tipo de doença é essa? E as doenças que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra? E as doenças causadas por micro-organismos e vermes, mas que não são transmitidas de uma pessoa para outra. Então, ligue aí corretamente. Aqui no texto de vocês, nessa página, tem uma senhora tomando vacina lá no posto de saúde. Então, olha só. Olha o que fala nesse texto, que interessante eu achei. Resfriado e gripe são doenças causadas por vírus que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra. A gente sabe disso. Ficou perto de uma pessoa que está espirrando com gripe ou com resfriado, a gente pode ficar resfriado ou gripado também. As principais diferenças entre elas são os agentes causadores e as manifestações. Então, gente, gripe e resfriado são doenças diferentes. Vamos ver qual a diferença de uma para outra? A gripe. Vamos ver a gripe. A gripe é causada por vários tipos do grupo influenza. Então, por isso que a gente toma aquela vacina contra a influenza, é para a gente não ficar gripado. A gripe, ela é mais grave, tá? A gripe pode causar febre durante alguns dias, ficar de cama, e pode ter condições mais graves, pode ter complicações e pode até levar à morte. Em casos mais raros,
mas pode levar, pode desenvolver pneumonia e ter complicações. Agora vamos ver os resfriados. Já o resfriado é causado pelo grupo dos rinovírus e dos coronavírus. Olha só, esse livro ele foi editado antes dessa epidemia. E lá, coronavírus causava só resfriado, gente. O que aconteceu? Esse vírus se modificou. O livro ficou desatualizado no ano de 2020. Olha, esse vírus, ele se modificou. Essa modificação a gente chama de mutação. Então, ele era um organismo que tinha algumas características, causava só um resfriadinho. A gente já podia ficar doente com ele, mas era uma doença muito leve. O resfriado, olha, aqui nem fala. O resfriado, mas fala que ele é mais leve do que a gripe. Então, a gente podia ficar ali um pouco... Ai, hoje eu tô meio indisposto, porque eu tô resfriado, tô espirrando. E aí, 2 dias depois, pronto, acabou, passou. Mas hoje, aí, depois dessa modificação do coronavírus, da mutação, ele se modificou e ele agora está altamente agressivo. Então, ele não ocasiona mais só um resfriadinho, não. Provavelmente, o ano que vem, esse livro vai vir modificado, que eu já vou escrever para lá. Então, olha só. De acordo com o texto, gripe e resfriado são doenças o quê? Não infecciosas. B, não infecciosas, mas contagiosas. C, infecciosas, mas não contagiosas. Ou infecciosas e contagiosas. Estava aqui. Bom, tudo bem. Antes disso, isso aqui, você lendo, você pode citar alguns exemplos dessas doenças. Se você não conseguiu fazer, eu tenho aqui 2 exemplos de doenças não infecciosas. Você pode citar, tem lá no texto, doenças que não são infecciosas, ou seja, não são causadas por micro-organismos, e doenças que são infecciosas, aquelas que não são transmitidas de um para o outro, mas são causadas por micro-organismos, e doenças infecto-contagiosas são causadas por micro-organismos e transmitem de uma pessoa para outra. Então, antecipei aqui, né? E agora, a gente vai ver como que podemos nos prevenir de doenças. Mas eu volto no próximo vídeo.